Como estudar redação para concurso público? Muita gente tem essa dúvida, porque acha que só consegue estudar redação se você realmente produzir uma redação, mandar para um professor, esse professor corrige, manda um feedback para você, dizendo o que você errou, o que você acertou e dando uma nota. Existe essa modalidade, muitos sites na internet fazem isso, onde você contrata esse serviço, onde você manda a sua redação, alguém corrige e te manda um retorno. Ótimo, entendeu? Não estou questionando isso e ótimo, é uma ótima forma de você treinar, exercitar e realmente ter noção de como está o seu nível. Porém, eu confesso aqui que eu nunca fiz isso. Sempre eu estudei redação por conta própria. Eu mesmo fazia e eu mesmo corrigia. Dá certo? Dá. Se deu certo comigo, porque eu tirei nota 100 na redação do TRT Pernambuco, no cargo que eu exerço hoje de oficial de justiça. Já tirei 92, já tirei 80, enfim, já tirei muitas notas boas fazendo dessa forma. E como era que eu fazia? Eu vou te contar como eu fazia, mas claro, você vai fazer da forma que você acha que mais se adapta à sua realidade. E se você pode realmente pagar para um professor te corrigir, ótimo, faça isso que com certeza vai te ajudar. Eu fazia redação. Eu confesso que eu não costumava fazer muitas redações, eu focava mais na estrutura da redação. Como assim? Na parte estratégica. Porque assim, eu costumava já ler bem, escrever bem, nunca tive problema, então eu sabia que a parte da escrita eu conseguiria desenvolver bem. Eu focava em saber justamente qual seria a minha estratégia, se eu ia fazer algo para me diferenciar da concorrência. Por exemplo, no tema da redação do TRT Pernambuco era falando sobre a liberdade de imprensa. Eu consegui contextualizar aquilo com corrupção, falando a importância da imprensa no combate à corrupção. Falando sobre a liberdade de imprensa, falei sobre a decisão do STF que dispensa o diploma de jornalista para poder exercer a profissão. Então eu focava em trazer informações importantes e não falar mais do mesmo. Não falar que é bom um jornalista ser independente, ser livre, não falar que isso é bom para a democracia, não. Falar algo mais concreto. Então falei sobre dados da corrupção no Brasil, falei sobre números do valor que era desviado no Brasil, citei fontes, falei sobre uma decisão no STF, ou seja, o examinador, quando viu minha redação, ele olhou com outros olhos, ele viu que ali se tratava de algo diferenciado, de alguém que entendia do assunto, não simplesmente uma pessoa que estava escrevendo por escrever, porque achava aquilo falando mais do mesmo, né? Falando coisas que todo mundo já sabe. Então, como eu fazia isso? Como é que eu decorei essas informações para colocar dentro da redação? É justamente a estratégia que eu ensino dentro do meu curso, que é você pegar partes importantes, partes que você acha que vai agregar, informações numéricas, citando a fonte, dados relevantes, e jogar na redação. Mas você pode estar pensando, como é que eu vou adivinhar qual é o tema para eu poder jogar essas informações relevantes dentro da redação? Então, na verdade, é uma estratégia de você chutar. Eu arriscava, eu pegava 10 temas que estavam em alta ou que eu poderia contextualizar com outros temas e decorava várias informações desses temas. E assim eu ia para a prova sabendo que se caísse tal tema, eu iria falar coisas que só quem está consultando na internet consegue falar. Tipo, eu ia citar um dado demográfico, ia citar um dado financeiro, eu ia citar alguma estatística, ia citar a fonte, e o examinador ia olhar para mim e dizer, olha, esse cara entende. Eu fazia isso com 10 temas. Claro que não tinha como fazer com todos, porque realmente é complicado você decorar isso tudo. Mas com esses 10 temas, eu conseguia contextualizar com o tema que viesse. Por exemplo, o meu tema veio liberdade de imprensa e eu contextualizei com a corrupção. Na verdade, eu preparei um resumo para poder chegar preparado para a prova, baseado em corrupção. Foram acho que 9 temas que eu fiz para esse concurso do TRT Pernambuco. E um deles foi corrupção. E aí não veio sobre corrupção. Se viesse uma redação sobre corrupção, eu ia citar muitas informações importantes e de fato relevantes sobre a corrupção. Mas como não veio, eu consegui puxar um dado da corrupção, contextualizar com a questão da liberdade de imprensa, falei sobre algo
que eu já sabia, porque eu tinha lido nos jornais, visto matérias sobre a questão da decisão do STF. Por isso é importante você estar sempre se atualizando, lendo, porque às vezes não cai nenhum dos 10 temas. Porém, você já viu aquele tema em algum lugar, você já leu aquilo, já viu alguma reportagem, já viu algum documentário, e você consegue ter muito mais propriedade para falar sobre aquilo, porque você tem um conhecimento de causa. Então, tudo que você conseguir agregar antes, entendeu? De temas atuais ou de temas de realmente conhecimentos gerais, que você possa estudar antes para poder, através, né, de jornais, de revistas ou de documentários, tudo que você conseguir agregar para você vai te ajudar com certeza na redação. Então foi isso que eu fiz. Eu decorei 9 temas, eu aconselho você fazer isso com 10 temas, e na hora da prova você vai contextualizar com o tema, ou se vier um dos temas que você decorou, aí pronto, você arrebenta. Porque você coloca várias informações que o examinador vai dizer, olha, esse cara entende. Não adianta você encher sua redação de dados estatísticos, de informações importantes, de conceitos, de informações realmente relevantes, se você não fizer uma redação obedecendo às regras gramaticais. Concisão, coerência, períodos curtos, não errar na ortografia, né? Fazer tudo certinho, respeitar o português, porque isso é básico. Se você encher informações importantes, mas não souber escrever de qualquer forma, fizer períodos longos, fizer algo que não tem uma introdução, desenvolvimento, a conclusão, não tiver uma lógica por trás da sua dissertação, não vai adiantar nada você ter caprichado de um lado e errado do outro. Então é importante você dominar as regras gramaticais, como é importante você fugir do mesmo, fazer algo que realmente agregue, que traga informações que sejam úteis e que o examinador, quando bate o olho, diz, não, aqui se trata de uma pessoa que entende, que está falando com propriedade de algo, e ele com certeza vai te avaliar de uma maneira diferente de como avalia os outros concorrentes. É basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Eu faço questão de responder todos os comentários. Assine o canal no YouTube para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até amanhã.